Aí. Pessoal, está gravando então, né? Estamos aí na nossa disciplina de Direito Empresarial do sexto semestre A, né? Do sexto semestre A, do dia 1º de setembro de 2020, né? E nós estávamos estudando já ontem, né? Já ontem aí, né? O direito empresarial, e nós vimos aí as espécies possíveis de empresário no direito brasileiro, né? O empresário individual, a EIRELI, né? A sociedade empresária e a sociedade unipessoal temporária. E como eu havia dito para vocês, hoje nós trabalharemos aí um tema novo, que é o tema das obrigações do empresário. Então, nós vamos estudar hoje aí as obrigações do empresário. Pessoal, e o estudo das obrigações do empresário nada mais é do que o estudo da burocracia estatal que o Estado, então, exige dos empresários. De modo que são as obrigações que o empresário ele tem que cumprir para ele estar de acordo com a legislação e com o direito. Para ele estar, portanto, regular perante o direito. Gente, e como diz o próprio termo, né, se são obrigações, significa que tudo que a gente vai estudar hoje é obrigatório a ser feito. Não é faculdade, né? Não é faculdade, não é escolha do empresário. Pelo contrário, é obrigação, né? É determinação de lei e os empresários, então, têm que cumprir. E são 3 as obrigações do empresário. Primeiro, é o registro do empresário. Segundo, a escrituração dos livros empresariais. E terceiro, a emissão de balanços anuais, né? Então, a gente tem aí 3 obrigações do empresário. Primeiro, o registro do empresário. Segundo, a escrituração dos livros empresariais. E terceiro, a emissão dos balanços anuais. Pessoal, e a gente vai começar aí com o registro. E o que é registro? Né? O que é o registro? Gente, o registro nada mais é do que a formalização do empresário perante o Estado. Né? É a formalização do empresário perante o Estado. Da mesma forma que quando nasce um ser humano, né, uma pessoa natural, essa pessoa natural, então, ela tem que ser registrada no cartório de registro civil das pessoas naturais, o empresário também, né? Aí não é surgindo, não é nascendo, né? É criando-se um empresário, é criando-se uma empresa. Esse empresário, essa empresa, também tem que ser registrada aí perante os órgãos públicos, perante os órgãos do Estado, o que vai, então, formalizar a existência do Estado, do empresário perante o Estado. É a formalização aí do empresário perante o Estado. E, como eu disse, é uma obrigação do empresário, então todo empresário, ele tem que ser, sim, devidamente registrado perante o Estado, né? E seja ele empresário individual, seja ele EIRELI, seja sociedade empresária e, claro, até a sociedade unipessoal temporária, né? Ela tem que estar devidamente registrada aí perante os órgãos públicos. Bom, e a gente vai estudar tudo referente a esse registro, né? A gente vai estudar tudo referente a esse registro, né? Começando aí, pessoal, pelo o que é registrado. O que o empresário registra? O que é levado a registro? Qual que é o documento, então, registrado, formalizado perante o Estado? Pessoal, se for um empresário individual, uma pessoa física aí que exerce atividade empresarial, o documento de registro, a gente já viu, é a declaração ou requerimento de firma individual.
O empresário individual, o empresário pessoa física, ele leva a registro aí, né, a declaração ou requerimento, requerimento de firma individual. Declaração ou requerimento de firma individual. E se, ao contrário, for uma sociedade empresária, se for uma sociedade empresária, ela, sociedade empresária, vai levar a registro aí um documento chamado contrato ou então estatuto social. A sociedade empresária, ela vai levar a registro o contrato ou o estatuto social. E esse, então, é o documento que formaliza a sociedade empresária, o contrato ou o estatuto social. Pessoal, e nós vamos estudar com maior afinco o contrato ou o estatuto social no segundo bimestre do nosso semestre, quando nós estudarmos, então, o direito societário, porque o objetivo do direito societário é justamente estudar as sociedades empresariais, né? E logo no início, então, desse segundo bimestre, nós estudaremos o ato, né, que cria a sociedade empresária, que é o contrato social ou estatuto social. Pessoal, e o nome geral, então, o nome geral aí, que abarca tanto a declaração de firma individual quanto o contrato e o estatuto social, a gente chama de atos constitutivos, né? Então, a declaração de firma individual e o contrato social, eles são, na verdade, os atos constitutivos do empresariado brasileiro, os atos constitutivos. E são, então, esses atos constitutivos, o requerimento de firma individual, ou então o contrato ou o estatuto social, que são levados, então, a registro. Bom, pessoal, segunda coisa que é importante. Quando que o empresariado ele leva esses atos constitutivos a registro? Quando que ele leva esses atos constitutivos a registro? Olha só. O artigo 967 do Código Civil, ele diz que esse registro deve ser feito antes do início da atividade. Então, veja, primeiro se registra, né, nos termos da lei, primeiro se registra para depois iniciar o exercício da atividade. Né? Nos termos da lei, primeiro se registra e depois é que pode iniciar o exercício da atividade. Agora, veja só, pessoal, esse é o termo da lei, esse é o que a lei quer, né? Isso é o que a lei quer. Mas a gente sabe que na prática não é bem assim. A gente sabe que na prática as pessoas iniciam a atividade, começam a ganhar um dinheirinho aí, e se tiver então ganhando um dinheirinho, é que elas vão, então, se formalizar, né? Elaborando o ato constitutivo, que é a declaração ou requerimento de firma individual, ou então, né, o contrato ou o estatuto social, e depois, então, levando a registro. A gente sabe que é assim na prática, mas não é isso que a lei quer, A lei quer que primeiro se registra para depois iniciar a atividade aí. Bom, pessoal, e quando a lei ela traz uma exigência, alguma exigência, ela deve, então, para que essa exigência seja cumprida, ou punir o descumprimento, ou então dar algum benefício ao cumprimento. Nesse caso, a lei quer que o registro seja prévio ao início da atividade, mas ela não pune o registro posterior. Então, não tem punição
para aquilo que é feito na prática, que é primeiro iniciar a atividade e depois registrar. Não tem punição. Tanto é que é possível, na verdade, registrar a empresa a qualquer momento. É possível, sim, registrar a empresa a qualquer momento, que é justamente o que acontece na prática. Primeiro se inicia a atividade e depois registra. E pode, né? Não tem punição aí. E a lei permite que se faça o registro a qualquer momento. Não tem problema. No entanto, a lei dá benefício para quem registra a empresa antes de iniciar a atividade, né? A lei não pune quem registra depois, mas ela dá benefício para quem registra a atividade, a empresa antes do início da atividade. Qual que é o benefício, pessoal? Qual que é o benefício? O benefício é o seguinte: se registrar a empresa antes do início da atividade, essa empresa, ela já existe desde o momento do registro. Consequentemente, aquela empresa, ela já tem personalidade jurídica, e uma personalidade jurídica diversa da personalidade jurídica dos sócios, desde o registro. Isso é vantagem? Isso é vantagem. Porque ao se criar uma personalidade jurídica diversa da dos sócios, a gente viu na aula de ontem, cria-se também um patrimônio diverso dos sócios. De modo que, com o registro, pelas dívidas da empresa, respondem apenas os bens da empresa. E os bens dos sócios, os bens pessoais dos sócios, ficam protegidos, ficam resguardados. E a gente já viu ontem que isso chama responsabilidade limitada. De modo que quem registra adquire personalidade jurídica. E se registra previamente ao início da atividade, quando então, no futuro, for iniciar a atividade e eventualmente vier a contrair dívidas, essas dívidas recairão apenas sobre o patrimônio pessoal da empresa. E o patrimônio pessoal dos sócios ficarão protegidos, já estarão, na verdade, protegidos. Ao passo que, se iniciar a atividade primeiro, para depois registrar, até pode registrar depois. A lei não proíbe, a gente já viu, não tem sanção pelo descumprimento. A lei não proíbe. Só que se registrado depois, a personalidade jurídica inicia com registro. Então, se registra depois, só tem personalidade jurídica depois. Daquele registro para frente, vai ter personalidade jurídica e responsabilidade limitada. Porém, do registro para trás, e veja, já estava exercendo atividade antes, já podia estar contraindo dívida antes, a responsabilidade antes, e por todas as dívidas anteriores a esse registro, vai ser ilimitada. Ou seja, vai poder cobrar a empresa? Vai. Mas vai poder cobrar também o patrimônio pessoal dos sócios, né? E veja que nem é caso de desconsideração da personalidade jurídica, porque, na verdade, tudo que foi feito antes do registro foi feito sem personalidade jurídica. Na prática, já foi feito diretamente por aquilo que se acha ser sócio, mas que não é ser sócio. É, na verdade, empresário individual. Então, tudo que foi feito antes, todas as dívidas que foram contraídas antes, já são pessoais dos sócios. Os sócios nem são sócios, são empresários individuais,
vão ter que tirar dinheiro do bolso para pagar todas essas dívidas aí, né? E é por isso, então, que o artigo 967 fala que o registro tem que ser prévio antes do início da sua atividade, né? Por quê? Para que quando, então, iniciar a atividade após o registro, já esteja com toda a proteção patrimonial que a personalidade jurídica, que a pessoa jurídica e que a responsabilidade limitada, típica do direito empresarial, garante. E se não foi feito antes, até pode ser feito depois, a qualquer momento. O direito não proíbe. Só que se foi feito depois, o direito vai virar e falar assim: você não seguiu o que eu falei, então eu até te dou personalidade jurídica, eu até te dou responsabilidade limitada, mas só dali para frente. Tudo que você fez antes, descumprindo aquilo que eu, direito, determinei, infelizmente, vai ser de responsabilidade ilimitada. E os sócios, então, eles vão ter que arcar aí pessoalmente com as dívidas, né? Pessoal, e isso acontece, né? Isso acontece, porque como eu disse para vocês, a gente sabe aí que, na verdade, as pessoas iniciam a atividade empresarial e só se estiver dando certo é que vão registrar. Ah, e se não estiver dando certo? Ah, nem gasta com registro, não registra não. Só que aí já não estava dando certo e sem registro, quer dizer, a responsabilidade vai ser ilimitada, né? E aí o risco de dançar, e dançar com a integralidade do patrimônio, inclusive pessoal, é muito grande aí. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, pessoal, terceira coisa que é importante. Efeitos do registro, então. Quais são os efeitos do registro, pessoal? Quais são os efeitos do registro? Primeiro efeito, regulariza a empresa perante o Estado. Primeiro efeito, o registro regulariza a empresa perante o Estado. Segundo efeito, em se tratando de uma sociedade empresária, o registro cria a personalidade jurídica. E com isso, cria-se também a responsabilidade limitada. Então, em se tratando de sociedade empresária, o registro cria a personalidade jurídica e, ao criar a personalidade jurídica, ao criar a pessoa jurídica, cria também a responsabilidade limitada. Pessoal, tomem cuidado com o detalhe. O que o registro cria é a personalidade jurídica, é a pessoa jurídica, né? E a partir dele, então, se tem responsabilidade limitada. Mas não é o registro que cria a natureza empresarial. Não é o registro que cria a natureza empresarial. Por quê? Porque a natureza empresarial, a natureza de empresariedade, né, ela decorre, na verdade, da atividade econômica, né, que pode ser feita com ou sem registro, né? Então, o registro, ele não cria a natureza empresarial, porque a natureza empresarial, na verdade, é da natureza, né, do próprio fato de exercer atividade econômica, independentemente de ter ou não registro, né? Então, mesmo que não tenha registro, é empresa. Só que se não tem registro, é uma empresa sem personalidade jurídica. Mas é empresa? É. Que tipo de empresa? Empresário individual. E empresário individual, infelizmente, a gente já viu, tem responsabilidade ilimitada, né? Então, não vão me dizer aí que o registro
cria a empresa ou cria a natureza empresarial. Não, porque a empresa é empresa, a empresa tem natureza empresarial pela atividade econômica que ela exerce, com ou sem registro, né? Sem registro vai ser um empresário individual, com responsabilidade ilimitada. O que o registro cria é a personalidade jurídica, é a pessoa jurídica. E a partir de então, se tem responsabilidade limitada. Bom, pessoal, vimos aí então os dois efeitos do registro e a gente precisa ver agora, né? A gente precisa ver agora os efeitos da ausência de registro. Então, marquem aí efeitos da ausência de registro. Efeitos da ausência de registro. Primeiro efeito, se não tem registro, é até empresa. Mas vai ser empresário individual, vai ser só pessoa física, não tem pessoa jurídica, né? Então, sem registro, é até empresa, mas vai ser um empresário individual, vai ser uma pessoa física aí, né? Segundo efeito da ausência do registro. Se não tem registro, a responsabilidade é ilimitada, né? Então, se não tem registro, a responsabilidade é ilimitada. Responsabilidade ilimitada. Pessoal, terceiro efeito da ausência de registro, né? Terceiro efeito da ausência de registro. Se não tem registro, olha só, se não tem registro, não pode pedir falência de terceiro. Se não tem registro, não pode pedir falência de terceiro. Veja só, não pode pedir falência de terceiro. Ou seja, aquela empresa que não tem registro não vai poder pedir falência de uma outra empresa, né? A empresa que não tem registro, ela não existe perante o direito, né? Ela não está regular perante o direito, perante o Estado. Então, ela não pode pedir falência de uma outra empresa. Ela não pode pedir falência de uma outra empresa. Mas, olha só, nada impede que um terceiro peça a falência dela, empresa sem registro. Nada impede que o terceiro peça a falência dela, empresa sem registro, né? De modo que, olha só, a empresa sem registro, ela não pode pedir falência de outrem, mas ela própria pode sim falir. Nossa, a empresa sem registro pode falir? Pode. Porque se ela não pudesse falir, ninguém iria se registrar, porque seria uma forma de impedir a própria falência, né? E ninguém pode alegar a própria torpeza, né? Então, olha, como eu não me registrei, eu não posso falir. Vou aí fazer um monte de dívida e eu não me registrei, eu não posso falir. Seria a mesma coisa que alegar a própria torpeza em juízo. Então, isso não existe, né? Isso não existe. A empresa sem registro, ela não pode pedir falência de terceiro, mas ela própria pode falir. Então, algum terceiro, alguém, né, pode pedir a falência dela, sim. Ela pode falir, sim. Pessoal, e se alguém pedir a falência de uma empresa sem registro, esses sócios estão ferrados. Por quê? Porque se não tem registro, não tem personalidade jurídica. E, portanto, a responsabilidade é ilimitada.
E se alguém pedir a falência da empresa sem registro, não é só a empresa ou os bens da empresa que dançam. Na falência da empresa sem registro, vai entrar os bens da atividade empresarial? Vai, mas vai entrar também todos os bens pessoais dos sócios. Pega tudo do cara, pega tudo do cara. O que achar? Claro, o cara conseguir ocultar, colocar em nome de terceiro, né, dos famosos agentes cítricos, pode ser que não ache, e se não acha, não pega, e se não pega, não perde. Mas o que tiver em nome pessoal do sócio, né, vai para o pau dentro da falência. Né? Então, a falência de uma empresa sem registro é muito drástica, porque pega tudo, todos os bens voltados da atividade empresarial, mas todos os bens pessoais dos sócios aí, né? Pega tudo, né? Responsabilidade ilimitada aí, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Pessoal, e também, veja só, o fato da empresa sem registro não poder pedir a falência de um terceiro também é muito ruim para ela. O fato da empresa sem registro não poder pedir a falência de um terceiro também é muito ruim para ela. Porque, na verdade, essa empresa sem registro, ela perde a melhor forma que o empresário tem de cobrar créditos de outro empresário, que é a falência, que é o pedido da falência. Pelo seguinte, se vocês são empresários e vocês recebem uma cobrança que não vão te levar à falência, que não vai te levar à falência, e se você recebe simultaneamente uma outra cobrança que pode te levar à falência, e você, empresário, que tomou os dois pedidos, um sem falência e um com falência, só tem dinheiro para pagar um deles. Qual deles você vai pagar? O que não vai te levar à falência ou o que vai te levar à falência? Claramente você vai tirar dinheiro para pagar o que vai te levar à falência. Porque se você não paga o pedido que vai te levar à falência, ele vai te levar à falência. Ele vai fazer com que a sua empresa, as suas atividades empresariais sejam extintas, deixam de existir, fecha tudo, acabou. Aí já era, e não adianta chorar sobre o leite derramado, né? Então você vai pagar o pedido de falência para evitar a falência, para que você permaneça aberto. E o outro pedido que não te leva à falência? Você não vai pagar, você deixa quieto. Você pode até falar, devo, não nego. Pago quando puder, porque não vai te levar à falência mesmo, você vai empurrando aí. Quanto muito, vão te pegar um bem, você pode perder um bem. Claro, vai te fazer falta? Vai, mas você não vai fechar, não vão te fechar, né? Então, quando um credor tem a possibilidade de cobrar os seus créditos com pedido de falência, ele tem a melhor arma possível na mão, porque o devedor vai parar tudo, vai tirar dinheiro de onde ele puder, vai deixar de pagar outras dívidas que não levem ele à falência para pagar o que leva, né? E, consequentemente, então, informalmente, indiretamente, cria-se um benefício, cria-se um privilégio, uma preferência do pagamento dos débitos que podem levar à falência, né? Então, quando a empresa ela pode pedir a falência de um terceiro, ela tem a melhor arma. E se ela não tem registro, ela não pode pedir a falência de um terceiro e ela, consequentemente, perde a melhor arma que ela teria para conseguir cobrar os seus créditos. Não estou dizendo que ela não pode cobrar os seus créditos. Não estou dizendo que uma empresa sem registro não pode cobrar os seus créditos. Claro que pode. Mas ela vai ter que cobrar pelo lugar comum, pelo padrãozão aí, como todo mundo. Sem a melhor arma, que é a cobrança de créditos através de um pedido de falência, né? Então, a ausência do registro, impossibilitando o pedido de falência de terceiro, restringe a vida da empresa sem registro, porque tira-lhe a melhor arma para a cobrança dos créditos. E, na verdade, né, não gera benefício nenhum, porque ela pode continuar falindo a qualquer momento. O terceiro pode pedir a falência dela.
com um agravante. Se pedir a falência de uma empresa sem registro, pega-se todos os bens voltados para a atividade empresarial, mas, além disso, pega todos os bens pessoais dos sócios, né? Pega tudo, né? E aí, como eu brinquei aí, não adianta mais chorar sobre o leite derramado. Então, é muito drástico. E, pessoal, marquem aí. Terceiro efeito da ausência de registro. Terceiro efeito da ausência de registro. E aqui agora é bem tranquilo. Quem não tem registro, o empresário que não tem registro, não pode participar de licitação e nem contratar com o poder público. O empresário sem registro, ele não pode participar de licitação e nem contratar com o poder público. O que é óbvio, né? Porque o empresário sem registro, ele não existe perante o poder público. Então, não vai ter como participar de licitação e nem como contratar com o poder público aí, porque ele não existe perante o poder público. Tanto é que quem aí já participou de licitação, sabe que a licitação ela exige, né, a apresentação de um primeiro envelope com os documentos de habilitação. E o principal documento de habilitação é o documento comprobatório do próprio registro, né? E se não juntado esse documento, quando abrirem, então, o envelope de habilitação e não encontrarem o registro, essa empresa está automaticamente inabilitada, nem continua. Tchau e bênção, né? Não, daqui para frente você está fora, você nem continua, pode ir embora, sai da sala, deixa nem assina a ata de reunião aí de abertura de envelope, já era, não tem o que fazer, né? Tá fora. E essa situação é bem complicada para a empresa, porque hoje em dia, né, os grandes contratos, os grandes volumes de dinheiro está justamente nas obras públicas, nos serviços públicos, né? E a empresa sem registro, então, ela na prática acaba pegando esse grande mercado que é as concessões de obras e serviços públicos, né? Vejam aí, asfaltamento da cidade, o valor que tem, né? Veja aí a duplicação aqui da rodovia Euclides da Cunha, né? Que foi obra de bilhão aí, né? Reforma de prédio público, né? Empresas de ônibus que prestam serviço de coletivo na cidade, coleta de lixo, né? Todos os serviços públicos feitos por licitação, né? E o documento base aí é o documento comprobatório do registro, né? Dos atos constitutivos. Então, isso é bem importante aí, essencial, né? Digamos assim, mais que importante, é essencial. Pessoal, e claro, né? Claro, se a empresa ela não tem registro, né? Se a empresa não tem registro, ela não vai ter CNPJ e ela não vai estar cadastrada no INSS, né? Se a empresa não tem registro, ela não vai ter CNPJ e ela não vai estar cadastrada no INSS. E, com isso, né, quem acaba também ficando muito prejudicado são os empregados, né, porque eles não vão ter contribuições previdenciárias e, com isso, eles não vão ter vínculo, né, com o INSS, eles não vão ser segurados do INSS e não vão ter nenhum tipo de auxílio do próprio INSS, como auxílio-doença, como seguro-desemprego, né? E também, claro, não vai contar o tempo aí para fins de aposentadoria, né? Não está contando o tempo aí para fins de aposentadoria. Então, eventualmente, quem não tem... veja, não estou falando de registro de vínculo empregatício, né? Carteira, não estou falando de carteira assinada. Estou falando de vínculo com o INSS. Se a empresa não tem registro, ela não tem vínculo com o INSS. Então, claramente, ela não tem nem condição de assinar carteira de empregado, né? Uma coisa leva a outra aí, né? Então, é bem complicado aí essa situação. E todas essas consequências aí da ausência de registro estão escritas, né? Estão previstas aí no nosso material que eu estou compartilhando a tela com vocês, né? E a gente, então,
já analisou todas essas consequências aí. Bom, pessoal, quarta coisa que é importante sobre o registro. Quarta coisa que é importante sobre o registro, que é onde é feito o registro. Onde é feito o registro dos empresários? Nós já comentamos aqui que o registro dos empresários é feito na junta comercial, né? O registro dos empresários é feito na junta comercial. Pessoal, e vocês me disseram aí que Fernandópolis não tem, né, escritório da junta comercial. Eu havia dito que Jales tem, né? Então, na verdade, a nossa região aí, ela tem como escritório da junta o município de Jales, que fica ali na associação comercial, no topo do pontilhão, bem ao lado da caixa d'água, bem ao lado da Sabesp. Ali é o escritório da junta comercial. E, pessoal, a junta comercial, ela trabalha com base nessa lei aqui, a Lei 8.934 de 94, que é a chamada Lei do Sistema de Registro das Empresas Mercantis, né? A Lei 8.934 de 94, que é a chamada Lei do Sistema de Registro das Empresas Mercantis. E quando, então, a gente analisa o nome dessa lei, a gente percebe que, na verdade, a gente tem todo um sistema de registro. Não é apenas a junta comercial. A junta comercial, na verdade, é um órgão dentro de um sistema maior de registro de empresas mercantis. E a gente precisa, então, estudar toda a sistemática, né, do Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis, né, que é conhecido pela sigla SINREM, né, é o famoso SINREM, Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis. Pessoal, o SINREM é o sistema, é o nome que a gente dá ao todo. E esse SINREM, ele é composto por dois órgãos. Um dos órgãos a gente já estudou, que é a junta comercial. A junta comercial, ela é chamada de órgão executor do registro, porque é a junta comercial que efetivamente faz o registro, que efetivamente recebe os documentos do empresário e registra esses documentos, formalizando então o empresário, regularizando então o empresário. Então a junta comercial é o órgão executor. E a gente já comentou também que a junta comercial, enquanto órgão executor, quando ela vai fazer o registro, ela se limita a uma análise formal. Ela só verifica a veracidade, a correção dos documentos. Se os documentos estão corretos e, se estiverem, ela registra. A junta, no entanto, ela não faz uma análise material. Ela não vai verificar se aqueles documentos correspondem à realidade fática. Ela não tem estrutura para isso, ela não tem servidor para isso. Então, ela faz uma análise formal, ela verifica a correção dos documentos, e só. Ela não vai verificar aí se aqueles documentos correspondem realmente com a realidade fática. Então, ela não verifica o endereço, se realmente está localizado naquele endereço, ela não verifica. Ela não verifica a atividade que está sendo exercida, para ela basta a atividade declarada. Ela não vai verificar a atividade real que está sendo exercida aí. Para ela basta a atividade que foi declarada. Ela não verifica também o capital da empresa, né? Ela não verifica se de fato a empresa tem aquele capital ou não, né? Ela só verifica o capital escrito nos documentos, mas ela não vai verificar se a empresa realmente possui tudo aquilo que ela declara possuir aí, né? Então, a junta comercial, ela faz uma análise formal. Bom, o que mais, pessoal?
A junta comercial, a gente já havia comentado também, ela é um órgão estadual. Ela é um órgão estadual. Então, a junta comercial, ela tem a sua sede nas capitais dos estados, né? A junta comercial do estado de São Paulo tem capital no município de São Paulo. A junta comercial do estado de Minas Gerais tem a capital, tem a sua sede na capital, que é Belo Horizonte. A junta comercial do estado do Paraná tem a sua sede na capital, que é Curitiba, né? Só que, veja só, né, não é só na capital que se tem empresas, né? A gente tem empresas ao longo do estado inteiro. E apesar, então, da junta comercial ter a capital, ter a sede na capital do estado membro, ela acaba tendo escritórios descentralizados no estado inteiro, né? E nós já vimos aqui que na nossa região, né, nós temos o escritório de São José do Rio Preto, o escritório da junta em Jales e o escritório da junta em Araçatuba. E, portanto, se nós, na nossa região aí, precisarmos de alguns serviços da Junta Comercial do Estado de São Paulo, da famosa JUSCESP, a gente pode entrar no site da JUSCESP, que tem vários serviços que são prestados online, inclusive muitos deles gratuitos, né? Usando aí o login da Nota Fiscal Paulista, né? O mesmo login que a gente usa para a Nota Fiscal Paulista permite acesso também aos serviços online da Junta Comercial do Estado de São Paulo, da JUSCESP, ou então, se não for possível atendimento online, né, o atendimento será prestado, então, no escritório local da Junta Comercial, aqui em Jales, na Associação Comercial, ao lado da Caixa d'Água. Bom, pessoal, agora, a Junta Comercial, sendo um órgão estadual, ela acaba gerando alguns problemas. Por quê? Porque se a Junta Comercial é um órgão estadual e cada estado vai ter a sua própria Junta Comercial. O que significa dizer que no Brasil a gente tem 26 estados, mais o Distrito Federal, nós temos 27 juntas comerciais. 27 juntas comerciais. E, sendo órgão estadual, elas são autônomas e independentes uma da outra, o que permite concluir que, em tese, cada uma poderia fazer o registro de uma forma diferente. E isso ia gerar uma verdadeira salada. Isso ia gerar uma verdadeira salada. Para evitar esse problema e, na verdade, padronizar, então, a atuação e o registro das 27 juntas comerciais que temos no Brasil, é necessário, então, um órgão federal, centralizador dessa atividade. E o órgão federal centralizador dessa atividade é o DREI. Então, o segundo órgão que nós temos dentro do SINREM, dentro do Sistema Nacional de Empresas Mercantis, é o DREI, que é o Departamento de Registro de Empresas e Integração. DREI, Departamento de Registro de Empresas e Integração, né? DREI, Departamento de Registro de Empresas e Integração. O DREI é um órgão federal. E qual que é a função do DREI? Realizar o registro? Não, porque quem realiza o registro é a Junta Comercial. Então, gente, o DREI não é um órgão executor. Qual que é a função do DREI? Criar normativas e padrões da atuação das juntas comerciais. O DREI, ele cria normativas e padrão na atuação das juntas comerciais.
Então, o DREI é um órgão regulamentador. O DREI é um órgão regulamentador. O DREI é um órgão regulamentador. Gente, se eu quiser fazer o registro de empresa, adianta eu ir lá no DREI, lá em Brasília, lá no DREI? Não. O DREI provavelmente nem vai ter atendimento ao público, porque o papel dele não é atender ao público, não é atender o empresariado. O papel do DREI é regulamentar, padronizar a atuação das juntas comerciais, né? Então, se eu quero registrar a empresa, eu não vou no DREI, eu vou na junta comercial. E a junta comercial vai fazer uma análise formal, seguindo os regulamentos do DREI, de modo que o registro na junta do Estado de São Paulo segue o mesmo padrão que o registro na junta comercial de Minas, na junta comercial do Rio de Janeiro, na junta comercial do Mato Grosso do Sul e assim por diante. Porque apesar das juntas serem órgãos estaduais e, portanto, autônomos, a atuação dela, elas atuam, então, seguindo regulamentação padronizada pelo DREI. Seguindo regulamentação padronizada pelo DREI. Né? E é por isso, pessoal, que, apesar do registro ser feito na junta, que é um órgão estadual, esse registro de uma junta estadual, ele vale para o Brasil inteiro. Então, se a gente registra uma empresa aqui na Junta Comercial do Estado de São Paulo, aquela empresa existe para o Brasil inteiro. Se a gente registra uma empresa na Junta Comercial de Mato Grosso do Sul, aquela empresa existe para o Brasil inteiro. Então, pode contratar, pode ter filial, pode negociar, pode participar de licitação, pode requerer falência de terceiro em qualquer lugar do Brasil. Ela existe para o Brasil inteiro, bastando então apresentar o registro de uma determinada junta comercial, que é órgão estadual, mas com validade para todo o território brasileiro. Bom, pessoal, e para a gente terminar esse SINREM, Sistema Nacional de Registro de Empresas, né, para a gente terminar o SINREM, é importante discutir a competência das ações contra a negativa de registro. Competência das ações contra a negativa de registro. Pessoal, a junta comercial negou registro de uma empresa. E aí o empresário não ficou contente, não ficou satisfeito com isso e quer entrar com uma ação, um processo contra a negativa de registro, né, dado pela junta comercial. A competência dessa ação contra a negativa de registro pela junta comercial é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal? Depende. Se a normativa do DREI está correta, porém a junta comercial errou ao aplicar essa normativa, o erro é da junta. E se o erro é da junta, que é um órgão estadual, a competência vai ser da Justiça Estadual. Agora, se a junta comercial até negou o registro, porém negou com base no regramento do DREI, e o que você, autor da ação, não concorda, não é com a atuação da junta, porque a junta fazer o quê? Seguir o DREI. A junta atuou corretamente, entre aspas, seguindo o DREI. Mas você não concorda com a normativa do DREI, você acha que a atuação da junta, apesar de estar de acordo com o DREI, está na prática errada, porque o regulamento do DREI está correto? Quem errou? O DREI. E aí, essa ação, então, vai ser de competência da Justiça Federal. Então, tem que tomar cuidado com isso. Vai ter que tomar cuidado com isso.
né? Então, a competência ela é dada, na verdade, pela sua causa de pedir, né? A competência ela vai ser dada pela sua causa de pedir. Se você pedir, se a tua causa de pedir é erro da junta, a junta errou, competência da Justiça Estadual. Mas se a tua causa de pedir é revisão ou anulação de um regulamento do DREI, aí a competência da sua ação é Justiça Federal. Tomem cuidado com isso aí. Tomem cuidado com isso. E com isso, então, a gente terminou o SINREM, né? Com isso, então, a gente terminou o SINREM, o Sistema Nacional de Registro de Empresas e Integração, composto por 2 órgãos, que é a Junta Comercial, como órgão estadual e executor, e o DREI, como órgão federal regulamentador. E a gente pode continuar um pouco aí, né? A gente pode continuar um pouco aí, estudando 2 peculiaridades dentro desse registro, né? 2 peculiaridades dentro desse registro aí. Pessoal, a primeira peculiaridade se refere às cooperativas, né? A primeira peculiaridade dentro do SINREM, dentro do registro aí, ele se refere às cooperativas. Por quê, pessoal? Porque as cooperativas, independentemente da atividade que elas exercem, independentemente das atividades que elas exercem, as cooperativas, elas serão sempre de natureza simples, serão sempre regidas pelo direito civil. Quem diz isso para a gente é o artigo 982, parágrafo único, que fala o seguinte: independentemente do seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações, que a gente vai estudar mais para frente. E simples as cooperativas. E então, independentemente da atividade, independentemente do que a cooperativa faz, a cooperativa vai ser sempre simples, vai ser sempre regida pelo direito civil. E se nós fôssemos seguir a regra, então, nós concluiríamos que as cooperativas, por serem simples, deveriam ser registradas não na junta, mas sim no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. No entanto, pessoal, não é isso que acontece. O antigo DNRC, que era Departamento Nacional de Registro de Comércio, atualmente chamado de DREI, que a gente já estudou, atualmente chamado de DREI, tem uma normativa interna, tem uma resolução interna que as cooperativas, apesar de serem simples, são, na verdade, registradas nas juntas comerciais, né? Então, tomem muito cuidado com isso. As cooperativas, apesar de serem simples, em razão de um regulamento interno do DREI, elas são registradas nas juntas comerciais, né? Então, as cooperativas acabam sendo registradas nas juntas comerciais. Nos termos da lei? Não. Pela lei não seria, né? Pela lei seria no cartório, mas nos termos do regulamento do DREI, né? Do DREI. Pessoal, como isso é uma situação peculiar, como isso é uma situação sui generis, né? Como isso é uma situação diferentona, isso acaba caindo bastante prova. Então, tomem cuidado aí, né? As cooperativas são sempre simples, mas por normativa do DREI, elas são reguladas, elas são registradas na junta comercial. Gente, o professor Fábio Lua Coelho fala que isso é questionável, né? O que permite a gente concluir que ele não concorda, né? Que ele não concorda. Ele fala que isso é questionável. Mas
Como manda quem pode, obedece quem tem juízo, é o que acontece, é o que a gente segue aí. Mas o Fábio Coelho, ele não concorda com esse entendimento aí. E essa, então, é a primeira peculiaridade. Essa, então, é a primeira peculiaridade. Segunda peculiaridade, pessoal. Segunda peculiaridade. Diz respeito à atividade rural. A segunda peculiaridade diz respeito à atividade rural. Por quê? Porque o produtor rural, ele tem três opções, na verdade. Né? A gente vai ver aqui que o produtor rural, ele tem três opções, na verdade. Primeira opção, ele pode não se registrar. Se ele é pequeno, se ele não movimenta muito dinheiro, ele pode não se registrar, sem problema nenhum. Agora, se ele não se registrar, se ele vai conseguir, por exemplo, um financiamento, aí são outros 500. Porque provavelmente, se ele não tem registro, ele não vai conseguir financiamento, né? O banco não vai financiar, né, para ele aí, né? E a gente sabe que uma atividade rural hoje sem financiamento, na prática, é impossível, né? Precisa aí do financiamento para conseguir comprar insumos, para conseguir produzir, né? Se não for dinheiro no campo hoje, não tira também. Então, precisa de financiamento. Então, ele pode não se registrar, mas se ele vai conseguir ter financiamentos, aí são outros 500. É problema dele, provavelmente ele não consegue, mas é problema dele. Segunda opção, olha que interessante. O produtor rural, ele pode se registrar. Onde? No cartório de registro civil das pessoas jurídicas. O produtor rural, ele pode se registrar no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, sem problema nenhum. E se ele se registrar no cartório de registro civil das pessoas jurídicas, ele está assumindo, então, que ele é uma atividade simples, que ele é uma atividade regrada pelo direito civil. Ele pode fazer isso? Pode, não tem problema nenhum aí. Agora, se ele está registrando no cartório, está assumindo que ele é uma atividade simples, que ele vai ser regrado pelo direito civil, ele está assumindo também que a responsabilidade dele é atípica do direito civil, ou seja, ilimitada. De modo que se ele fizer muitas dívidas aí, né, o patrimônio pessoal dele responde pelas dívidas da atividade econômica dele, né? Então, se ele pode registrar no cartório, mas se ele se registra no cartório, ele está assumindo, né, que é regido pelo direito civil, e aí ele vai ter uma responsabilidade tipicamente do direito civil. Ele vai estar assumindo que a responsabilidade dele é ilimitada. E aí, se ele faz dívida, o patrimônio pessoal responde, né? E aí, né, o patrimônio pessoal pode ser penhorado e não adianta mais, né, com perdão aí da analogia, por ser produtor rural, chorar sobre o leite derramado. Não tem o que fazer. E ele tem uma terceira opção. Qual que é a terceira opção? É se registrar perante a junta comercial. O produtor rural, então, ele vai poder se registrar perante a junta comercial. E se ele optar, então, em se registrar perante a junta comercial, ele está dizendo que ele é empresário, que ele é regido pelo direito empresarial. E qual que é a vantagem? Ele pode assumir, então, uma responsabilidade tipicamente de direito empresarial, que é a responsabilidade limitada. Essa é a grande vantagem. Né? Então, né, recomenda-se aí que o produtor rural, apesar dele ter essas três opções, que é não se registrar em cartório ou se registrar na junta, que ele se registre, então, na junta comercial e passe a ser regido, então, pelo direito empresarial e passe a ter responsabilidade
limitada A. E aí vocês vão me perguntar, professor, por que existem essas três opções? Porque, pessoal, no mundo rural, né, no mundo rural, você tem todos os tipos de tamanho econômico, de propriedade, né, de atividade econômica, né? Então, para que, de fato, consiga abarcar desde o pequeno produtor rural, né, até numa pequena propriedade, em regime aí de economia familiar, até o mega, né, produtor rural aí em grandes latifúndios, né, em grandes propriedades rurais, com grande produção, que na verdade até uma cidade dentro dela, né, até uma cidade dentro dela tem tudo aí, né, tem tudo aí. Por exemplo, né, o Blairo Maggi, né, o Blairo Maggi, que é uma potência agrícola, né, produtores rurais aí do Rio Grande do Sul, que foram para a região centro-oeste, que foram para a Bahia e construíram, na verdade, a cidade, né, conhecida hoje como Luiz Eduardo Magalhães, que também é uma potência na área agropecuária, né? Esses caras aí, gente, pô, o cara é empresário, né? O cara é empresário, é uma empresa a propriedade rural dele. E aí, então, ele pode, né, e deve se registrar na junta. Né? Então, para abarcar desde o pequeno proprietário rural, em regime de economia familiar, ao mega proprietário rural, que o direito dá essas opções aí. Pessoal, e essas opções, né, estão aí previstas no artigo 971 do Código Civil, né, que diz que o empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão pode, não é deve, é pode, facultativo, fazer o registro. No entanto, se porventura esse empresário rural fizer o registro, ele terá, né, o mesmo tratamento empresarial que o empresário comum. Né? Então, ele pode fazer. Pode fazer. Se ele fizer, na junta comercial, ele vai ser tratado como empresário. Né? Então, ele tem essas possibilidades aí. Ele tem essas possibilidades. Pessoal, e para mostrar como isso aqui é capcioso, né? Para mostrar que isso aqui é capcioso, eu coloquei uma questãozinha que está, na verdade, bem além do nosso estudo. Está bem além do nosso estudo. Mas para mostrar como isso aqui é capcioso. Da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, né, no concurso aí de 2009. E fala o seguinte, olha só, um empresário rural devidamente registrado há mais de 2 anos no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, tem seus negócios concentrados em Uberaba, possuindo ainda filial em Pouso Alegre e sede contratual em Varginha. Qual for o competente para requerer a sua recuperação judicial? Gente, primeiro, olha como a questão de Minas é bairrista, né? Só cidades de Minas. Segundo, a ideia é a competência para recuperação judicial. Recuperação é um instituto típico de direito empresarial e, portanto, só empresários se sujeitam à recuperação de empresa. Quem não é empresário não se sujeita. E esse produtor rural, apesar da questão ter chamado de empresário rural, ele não é empresário. Por quê? O registro dele é no cartório de registro civil, não é na junta, né? Então, na verdade, ele, produtor rural, não se sujeita à recuperação de empresa. Então, a alternativa correta é a alternativa C, né? Nenhum deles, pois não está sujeito à lei de recuperação e falência de empresas, que só se aplica para empresas. Ele não é empresa, porque ele está registrado no cartório. Existe alguma irregularidade? Ele está registrado em cartório? Não, ele pode, né? Porque é facultativo para ele. Mas ele não vai estar sujeito às normas de direito empresarial, dentre elas, ele não está sujeito à lei de falência e recuperação de empresa. Agora, pessoal, a título de curiosidade, se fosse registrado na junta, se fosse empresa, a competência seria de Uberaba, né? Se fosse empresa, né, a competência seria de Uberaba. Por quê? Porque a falência e a recuperação de empresa,
sempre se processam no principal estabelecimento da empresa. E principal estabelecimento da empresa é entendido num conceito, num critério econômico. Ou seja, principal estabelecimento é onde a empresa concentra suas atividades empresariais, onde ela tem uma maior planta, né, industrial, comercial, onde ela tem o maior número de empregados, onde ela produz mais, onde ela movimenta mais dinheiro. E se a gente voltar lá na questão, fala o seguinte, ó, tem um negócio concentrado em Uberaba, então concentra os negócios em Uberaba, possuindo ainda filial em Pouso Alegre e sede contratual em Varginha. O que importa não é filial, não é a sede. O que importa é a concentração das atividades, né? Então, a falência e a recuperação, né, tem como competência aí sempre o local onde concentra as atividades. Então, se fosse empresário, a competência seria de Uberaba, que é onde concentra as atividades, né? E veja que a questão é sacana, porque qual é a alternativa A? Uberaba. Então, o cara que faz uma análise meio superficial aí, ele vai lá e pumba, mete Uberaba. E vai estar errado, porque, na verdade, né, se sujeitasse à lei de falência, se fosse empresário, realmente seria Uberaba, mas não se sujeita, não é empresário. Então, a alternativa correta é a C, nenhum deles, pois não está sujeito à lei de recuperação e falência de empresas. Então, veja como é capicioso aí. Veja como é capicioso a coisa. Bom, pessoal, até aqui, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário, alguma colocação? Fiquem à vontade aí. Não? Não. Não? Então Não. tá. Então vamos seguir, né? Vamos seguir aí e vamos estudar agora, né, o conteúdo do registro, né? Ou, na verdade, os atos de registro praticados pela junta comercial, né? O que a junta comercial faz? O que a junta comercial faz? Quais são os atos de registro, né? O que é praticado pela junta comercial? Pessoal, e a junta comercial, ela pratica 3 atos de registro. Ela faz 3 coisas diferentes. Primeiro, a matrícula. Segundo, o arquivamento. E terceiro, aí, a autenticação. Então, matrícula, arquivamento e autenticação. A junta comercial faz a matrícula, faz o arquivamento e faz a autenticação. Então, matrícula, arquivamento e autenticação. E, pessoal, cada um desses atos de registro, eles têm um objeto próprio, eles têm uma finalidade própria. E a gente não pode confundir esses objetos e essas finalidades. E isso costuma cair bastante em prova. Então, a gente precisa saber quais são os atos e qual é o objeto e a finalidade de cada um. Por quê? Porque nas questões de prova, eles costumam inverter. E aí vai ficar errado. Então, a gente precisa saber o ato e a gente precisa saber o objeto. Primeiro ato de registro é a matrícula. E o que a matrícula registra? O que a matrícula registra? Ou a matrícula é ato de registro do quê? Pessoal, a matrícula é o registro dos chamados tradutores juramentados, né? A matrícula é o registro dos chamados tradutores juramentados, né? E o que são tradutores juramentados? Tradutores juramentados são tradutores, portanto, traduzem documentos da língua estrangeira para o português. Mas que fazem essa tradução, olha que legal, com fé pública, para que o documento traduzido possa ser usado perante os órgãos públicos no Brasil, né? Então, o tradutor juramentado
é aquele que realiza tradução de documentos estrangeiros para o português, com fé pública, para que esses documentos, então, possam ser usados perante autoridades públicas brasileiras, perante o Estado brasileiro aí. Seja para juntar em um processo administrativo ou mesmo para juntar em um processo judicial, né? Para juntar em processos administrativos ou mesmo para juntar aí em documentos em processos judiciais, né? Por exemplo, pessoal, foi proferida uma sentença estrangeira e a gente quer homologar essa sentença estrangeira aqui no Brasil. Quem vai traduzir? Tradutor juramentado. Tem uma condenação no estrangeiro e o Estado estrangeiro está pedindo a extradição do condenado que está foragido aqui no Brasil. Quem vai traduzir essa condenação? O tradutor juramentado. E assim por diante. Olha só, veio uma procuração do estrangeiro para casar alguém aqui no Brasil. Pode casar por procuração? Pode. Pode casar por procuração, né? Pode casar por procuração. A coisa é tão ruim que a pessoa nem vai, ela nomeia um procurador. Olha só, né? Olha só. Pode casar por procuração? Pode. Inclusive por procuração estrangeira. Só que para isso, para que seja usado então no cartório, ela precisa ser traduzida. E quem vai traduzir aí é o tradutor juramentado. Porque é o tradutor juramentado que tem fé pública. Fé pública. Pessoal, e na verdade, a junta comercial, ao fazer a matrícula dos tradutores juramentados, ela funciona como se fosse uma entidade de classe, meio assim, dos tradutores juramentados. Então, da mesma forma que os advogados são registrados na OAB, da mesma forma que os médicos são registrados no CRM, da mesma forma que os dentistas são registrados no CRO, da mesma forma que os contadores são registrados no CRC, da mesma forma que os engenheiros e arquitetos são registrados no CREA, os tradutores juramentados são registrados na junta comercial. E o nome que se dá a esse registro de um tradutor juramentado é a matrícula. Então, se a gente quer se tornar um tradutor juramentado, nós vamos ter que requerer a nossa matrícula na junta comercial. E a gente vai ter que seguir, então, né, as exigências que a junta comercial faz para fins de efetivar a matrícula. E, ao contrário, se nós precisarmos traduzir um documento estrangeiro para o português, para uso oficial, não adianta pedir para o professor, né, de inglês, para o professor de espanhol, professor de francês, aí, né, ao professor Ailton, né, que sabe falar aramaico também, né, o professor Ailton fala aramaico fluentemente, não adianta pedir para ele, tem que pedir para um tradutor juramentado. E a gente vai saber quem são os tradutores juramentados quando a gente, então, vai na junta comercial e pede uma lista aí dos tradutores juramentados, né? E aí, então, a junta comercial fornece essa lista, né, dos tradutores juramentados matriculados, né, e a gente, então, de posse dessa lista, procura quem é o tradutor juramentado mais próximo da gente, né, e contrata os serviços desse tradutor juramentado como profissional liberal, né? Na verdade, ele é um profissional liberal matriculado na junta comercial. E, pessoal, o número de tradutores juramentados varia muito a depender do idioma, né? Inglês tem um monte, aí francês tem um pouco menos, chinês tem menos ainda, né? E línguas, né, mais raras, menos ainda, né? Então, se você precisar aí, eventualmente, de um mandarim, algo do gênero, você vai ter pouquíssimas opções de tradutores juramentados. E, né, seguindo a lei da oferta e da demanda, né, quanto menos oferta, maior é o preço, né? Maior é o preço. Então, tem esse detalhe aí. Bom, pessoal, então, matrícula dos tradutores juramentados. O outro ato de registro que a junta comercial faz é o arquivamento. Pessoal, o arquivamento, ele se refere aos atos constitutivos, né? Então, o arquivamento é o registro dos atos constitutivos. Então, na verdade, nós
que queremos, então, abrir uma empresa e queremos registrar a nossa empresa, queremos registrar os nossos atos constitutivos, né? A declaração de firma individual ou contrato social, um estatuto social, nós, tecnicamente, iremos requerer o arquivamento na junta comercial, né? Então, os atos constitutivos, tecnicamente, eles são arquivados na junta comercial. A junta comercial, ela vai fazer o arquivamento dos atos constitutivos. E, se vocês quiserem, então, verificar como esse requerimento é feito, joguem no Google aí, modelo, requerimento, arquivamento, ato constitutivo. Vocês vão achar o formuláriozinho padrão aí das juntas comerciais para registro dos atos constitutivos, né? Então, tecnicamente, o que a gente estudou até agora, que a gente chamou genericamente de registro de empresário, tem um nome técnico, né? E o nome técnico do que a gente estudou até agora é arquivamento. Então, a junta comercial vai realizar o arquivamento dos atos constitutivos, do requerimento, da declaração, o requerimento de firma individual, do contrato social ou do estatuto social. E, pessoal, o último ato de registro, o último ato de registro feito pela junta comercial é a autenticação, né? O último ato de registro feito pela junta comercial é a autenticação. Autenticação do quê? Né? Qual que é o objeto da autenticação? A autenticação dos livros comerciais. A autenticação, então, dos livros comerciais. A junta comercial, ela procede aí à autenticação dos livros empresariais. Pessoal, e o que é livro empresarial? Livro empresarial é o nome geral que se dá pelo registro das atividades empresariais, né? Então, livro empresarial nada mais é do que o registro das atividades empresariais. Não confundir livro empresarial como registro das atividades com registro do ato constitutivo. Por quê? No registro do ato constitutivo, a gente, na verdade, está registrando o nascimento, mas só o nascimento. E para por ali. A gente não registra o que o empresário está fazendo. Porque o registro do que o empresário está fazendo, que é o registro das atividades, não está no ato constitutivo. Está no chamado, em geral, livros empresariais, né? Então, a vida cotidiana do empresário, né, o que ele está realizando de atividade, a gente joga, a gente lança nos livros empresariais, e esses livros empresariais, eles têm que ser autenticados na junta comercial. A junta comercial, então, ela vai fazer a autenticação dos livros empresariais. E, pessoal, um livro empresarial que todo mundo já ouviu falar, que é muito famoso, e quem trabalha em empresa, principalmente no comércio, provavelmente faz todo fim do dia, é o livro caixa. É o livro caixa, né? Então, esse é um dos livros, né? O empresário, ele faz o livro caixa não só para ele ter um controle do que entrou e o que saiu de dinheiro ao longo daquele dia, mas porque ele é obrigado a fazer, né? Ele é obrigado a fazer. E por que ele é obrigado a fazer? Porque ele tem que pegar esse livro caixa e levar para a autenticação na junta comercial. E quem sabe fazer esse tipo de registro não somos nós, não sou eu, né, operador do direito, é o contador, né, é o contador. E normalmente esse registro é feito aí, né, o livro caixa é feito, né, o livro caixa é feito e autenticado na forma de duas colunas, né, créditos e débitos, né, forma escriturável aí de duas colunas, né, dos créditos e débitos.
E além de fazer, além de lavrar, esse livro caixa ele tem que ser autenticado na junta comercial. Pessoal, antigamente, né, se fazia no papel, né, se fazia como um livro mesmo, né, e é por isso que, né, o registro das atividades empresariais, como era feito no papel, né, no livro, manteve o nome de livro, mas hoje não é livro, né, hoje é tudo feito de forma eletrônica. Antigamente, quando era livro, esse livro tinha que ser levado até a junta comercial e a junta comercial ia carimbar o livro, né, autenticando esse livro, né. Hoje, como é escrituração eletrônica, né, a autenticação também é eletrônica, né, mas a junta comercial continua, então, autenticando, né, essa escrituração das atividades empresariais, hoje de forma eletrônica aí. E como a junta comercial autentica, é obrigação do empresário lavrar esses registros das atividades e encaminhar para autenticação na junta. Quem faz, normalmente não é o empresário, é o contador, né? Então, o empresário às vezes nem sabe que isso aí está acontecendo. Mas se ele empresário tem um escritório de contabilidade contratado, né, ele pode ficar tranquilo que o contador vai tomar todas essas medidas, né, escriturando e levando a autenticação na junta comercial. E com isso, então, a gente terminou a primeira obrigação do empresário, que é o registro das atividades empresariais, né, com a matrícula dos tradutores juramentados, o arquivamento dos atos constitutivos e a autenticação dos livros empresariais. E a gente pode, então, já puxar o gancho aí, começando a segunda obrigação do empresário, que é a escrituração dos livros empresariais, que a gente até já comentou aí, né? Agora, veja, quando a gente fala como obrigação do empresário de escrituração dos livros empresariais, na verdade, não é só escriturar, não é só lançar as atividades empresariais aí, vai além, né? É também obrigação do empresário levar esses livros empresariais para fins de autenticação na junta comercial, né? Então, na verdade, olha só, né? A obrigação do empresário é escriturar e levar a autenticação, né? Não é escriturar e autenticar, porque não é o próprio empresário que autentica, né? É a junta. Então, é escriturar e levar a autenticação dos livros empresariais. Pessoal, e o mais famoso dos livros empresariais, né, vocês já até comentaram aí, que é o livro caixa, E existem outros livros empresariais também, né, como o livro diário, como o livro de registro de atas de assembleia, como o livro de registro de emissão de duplicatas mercantis, né? Então, existem vários outros livros de registro aí, né? Só que, apesar de o mais famoso ser o caixa, e apesar de existirem vários outros livros, né, de registro de atividades empresariais, o artigo 1180 do Código Civil fala que é indispensável, na verdade, o chamado livro diário, né? Então, o livro que é indispensável mesmo é o livro diário, não é o livro caixa. O livro indispensável mesmo é o livro diário. E todo empresário, então, ele vai ter que emitir, ele vai ter que lavrar, né, escriturar e autenticar o livro diário. Pessoal, qual que é a diferença do livro diário para o livro caixa? É o seguinte, o livro caixa, ele é um livro meramente contábil, ou seja, só de número, entrada e saída. O livro caixa, ele não descreve as atividades, O livro caixa é um livro meramente contábil, de entrada e saída de dinheiro, só. Enquanto que o livro diário,
ele é mais completo. O livro diário é mais completo. Por quê? Porque o livro diário descreve a atividade, descreve a entrada e a saída do dinheiro e faz o somatório ao fim. Se entrou mais dinheiro, resultado positivo. Se saiu mais dinheiro, resultado negativo. Então, na verdade, o livro diário ele é muito mais completo. Então, ele traz a descrição e ele já faz os balanços. Livro diário já traz a descrição e faz os balanços. E quando eu falo isso, muita gente que trabalha em empresa, que trabalha em comércio, levanta a mão e me fala, professor, mas eu faço isso. O contador aí, né, ou eu sou o contador, né, eu faço isso, né, eu descrevo a atividade que foi realizada e faço o balanço já. E eu estou fazendo um livro que a gente chama de caixa, mais ou menos. Você está fazendo livro? Tá. Mas você não está fazendo o livro caixa, propriamente dito. Você está fazendo o livro diário, né? O diário, ele é um livro, então, mais completo. E no dia a dia aí a gente chama de caixa, mas na verdade o que a gente faz é o livro diário, né? É o livro diário, que traz, então, descrição das atividades e já faz o balanço, já faz o somatório aí de entradas e saídas. E verifica se o resultado foi positivo ou negativo, né? Então, o que a gente chama de caixa no dia a dia, por ser muito mais completo que o livro caixa, na verdade, tecnicamente, a gente está fazendo o livro diário. E o livro diário, que é o obrigatório, né? Agora, pessoal, se o que você faz, né, dentro da empresa é o livro caixa mesmo, é só somatório, sem descrição da atividade, infelizmente, o teu livro está incompleto. Você não está atendendo o que a lei quer. A lei quer mais completo. A lei quer a descrição da atividade e o balanço, né? Então, quem realmente faz livro caixa, só contábil aí, infelizmente não está atendendo o rigor da lei. A lei quer, né, o livro diário, com descrição da atividade e balanço. E tanto a lei quer o diário, que ela fala que é indispensável. É indispensável. Todo empresário, toda empresa tem que ter aí esse livro diário aí, né? Então, quem só faz livro caixa, né, se puder aí inserir a descrição da atividade, você vai estar, então, de forma completa, né, atendendo o rigorismo da lei, né, atendendo o rigorismo da lei. E esse livro, ele tem que ser levado para fins de autenticação na junta comercial. Pessoal, autenticado esse livro empresarial ele vai estar correto, ele vai estar adequado aí. E uma vez autenticado, esse livro ele passa a ser regido por dois princípios. Uma vez autenticado, esse livro empresarial ele passa a ser regido por dois princípios. Quais são os princípios, pessoal? Primeiro princípio, princípio da sigilosidade. Princípio da sigilosidade. Então, uma vez autenticado, esses livros empresariais passam a ser regidos pela sigilosidade, passam a ser, então, sigilosos, ou seja, são segredos do empresário, E isso significa dizer que ele guarda para ele e ele não é obrigado a mostrar para ninguém, né? O empresário, então, ele guarda para ele e ele não é obrigado a mostrar para ninguém esses livros empresariais. Né? Eles são sigilosos, eles são segredo, né? O empresário não é obrigado a mostrar para ninguém. Pessoal, só que como toda boa regra, existem
exceções, né? Existem exceções. A regra é o sigilo, a regra é o segredo, mas como toda boa regra tem exceção, então, excepcionalmente, esse sigilo, esse segredo pode ser quebrado. E isso significa dizer que o empresário passa a ser obrigado a mostrar o livro empresarial. Ele passa a ser obrigado a mostrar o livro empresarial. E quando, então, que a gente tem a quebra do sigilo, a gente tem a quebra do segredo? Em dois casos. Primeiro caso, totalmente para o fisco. O que é fisco? Agentes fiscais, agentes que fiscalizam a empresa para fins de arrecadação tributária, né? Agentes fiscais para fins, então, de fiscalização e arrecadação tributária, né? Então, o que o empresário lançar lá, o fisco vai ter acesso, justamente para fins de arrecadação de tributo, né? E o segundo caso, então, que gera quebra do sigilo, é para o juiz. Então, também o juiz, ele pode determinar a quebra do sigilo e a exibição desses livros empresariais. Só que o juiz, gente, tem mais força. Por quê? Porque se o juiz determina a exibição dos livros e o empresário não exibe, sabe o que o juiz pode fazer? Determina até a busca e apreensão desses livros, né? Então, o juiz pode determinar até a busca e apreensão desses livros. Se o livro for no papel, o oficial de justiça vai lá e vai pegar o papel. Mas se o livro tiver escriturado de forma eletrônica, o oficial de justiça vai lá e vai pegar o próprio computador, né? O oficial de justiça vai pegar o próprio computador. Agora, pessoal, isso a gente deixa para a próxima aula. O juiz, apesar de todo esse poder que ele tem, podendo determinar até a busca e apreensão, ele não pode fazer exibição total quando ele quiser, né? A lei limita que o juiz determine a exibição total. De modo que o juiz, em regra, ele só pode fazer a chamada exibição parcial. Em regra, o juiz só vai poder fazer a exibição parcial. E, excepcionalmente, só em dois casos, é que o juiz vai poder fazer a exibição total. E esses dois casos de exibição total, então, do juiz, ou que o juiz pode fazer a exibição total, a gente comenta na próxima aula, né? Na semana que vem, aí, então, né? E aí, na semana que vem, então, a gente volta a essa temática. Mas se vocês quiserem já deixar marcado aí, né? São eles: falência e sucessão de empresa. E se vocês quiserem também já deixar marcado, eu disse para vocês que os livros empresariais se sujeitavam a dois princípios. O primeiro era a sigilosidade, que a gente vai terminar na próxima aula. E na próxima aula também a gente vai estudar o segundo princípio, que rege os livros empresariais, e o segundo princípio é o princípio da eficácia probatória. Então, se quiserem deixar marcado aí, o segundo princípio, né? O primeiro é a sigilosidade, e o segundo princípio é da eficácia probatória.
e a gente, então, continua a partir da aula que vem. Pessoal, eu agradeço a presença e a paciência de todos. Vou encerrar a gravação para não ficar muito longo o vídeo, mas a gente continua batendo um papo aqui. Bom, pessoal,